Nova Mutum completa 30 anos. Município brasileiro no interior do estado de Mato Grosso. Cidade em constante desenvolvimento desde a sua emancipação. Mas quem foram as personagens que ajudaram a construir a história do município? Histórias arquivadas em fotos e na memória de duas pioneiras, que aos 30 anos chegaram com a colonizadora para desbravar as terras da região. Dulce Kraus Penhar foi a primeira mulher a morar em solos mutuenses. Veio para Mutum com o esposo, que era técnico agrícola na década de 70, em busca de um sonho e de uma vida promissora. Isso era um sonho de todos que vieram, né? Para que o município desenvolvesse, né? Aliás, naquela época nem era município, né? Era uma vila, né? Não tinha nada, absolutamente nada. Estavam começando a construir as casas que pertenciam à fazenda Mutum, né? Que nós vemos como uma colonizadora que veio colonizar isso aqui, lá de Porto Alegre. E foi assim, foi o começo, não tinha nada. Aliás, nós deixamos nossa mudança aqui na Vila Mutum e fomos morar, eu acho que umas 3, 4 semanas, lá na primeira etapa, na casa do Alfredo Horn. Casa não, barracão, né? Porque tudo era barracão, naquela época não tinha casas. Sua função era de cozinheira e também fazia compras para a comunidade, que na época eram cerca de 10 famílias. As pessoas que já estavam lá, eles não tinham acesso a ir fazer compras. Aí um dia eu falei para o nosso patrão, que era de Porto Alegre, e que eu não iria mais fazer isso. Porque eu ficava 3, 4 dias no supermercado em Cuiabá fazendo compra e o Jason correndo atrás de mim. Aí ele falou, então se vira, compra em caixa fechada e começa a distribuir. E foi o que eu tive que fazer, não tinha outra opção, né? Porque nós éramos empregados, né? E ali que começou o supermercado Genai. Maria Doroti veio do Paraná e chegou em Nova Mutum em 1980 com o esposo e 3 filhos. Naquele período, onde as dificuldades eram constantes ao se iniciar uma cidade. De técnica de enfermagem a procedimentos médicos, a pioneira prestou atendimentos. Eu era funcionária para atender os funcionários da fazenda Mutum e da colonizadora, as pessoas que estavam chegando, né, os agricultores, para abrir as terras, e também atendia pessoas que passavam na BR, né, acidente, parto, fazia muito parto. Baleado, esfaqueado, os bichos peçonhentos, né? Na época era muito escorpião, cobra. Olha, tudo que você imagine, né? De doença, tudo chegava até mim. Aí, como eu era sozinha, eu já tinha uma certa experiência, porque eu já trabalhava nesse ramo de onde eu vim. Quando perguntei de algo que marcou sua vida, logo contou uma história, dentre tantas que ocorreram. Um fato bem inusitado. Eu levava as crianças a Diamantina para fazer vacina, né? Nas campanhas de vacina, lotava um carro e aí eu tinha uma acompanhante, que era uma adolescente, que hoje não reside mais em Nova Mutum. E um certo dia, eu levei essas crianças para vacinar e aconteceu que anoiteceu. E tinha que entrar na estrada vicinal, porque estava fazendo asfalto. E vinha pela estrada vicinal, a uns 10 quilômetros atrás. E aí eu atolei numa poça de água, né? E era cerrado dos dois lados, não tinha como. Você tinha que manobrar para frente e para trás para sair dessa poça de água. Aí vai daqui, vai dali, até que saíram da poça de água. Falava para as crianças, segura, piazada aí. E aí depois que saiu, a gente foi ver que não estava atolada na areia, era uma cobra sucuri que estava dentro da poça d'água. Aí daí ficou muito divertido depois que saímos, né, que vimos que eu estava lá longe já, ó. Foi muito interessante, mas era assim, era um trabalho assim de muita responsabilidade, porque pegar crianças, né, pequenas e levar. Depois daí eu fui capacitada para fazer essas vacinas aqui mesmo, né? Nessa campanha de vacina, as vacinas vinham e eu fazia aqui em Nova Mutum.
A vida em comunidade, onde todos se ajudavam, marcou muito o início da cidade, como relata a comerciante pioneira. Todo mundo, nós todos estávamos na mesma luta, né? Porque era difícil. Ninguém sobrevivia sozinho aqui, a não ser com todos os companheiros. Se tinha uma festinha ou alguma coisa, todo mundo era convidado. O que mudou? Qual o sentimento destas mulheres guerreiras em acompanhar o crescimento da cidade, onde desde o princípio o forte foi o agronegócio, tendo em vista o sonho de construir uma vida melhor? Eu me sinto orgulhosa, né? Porque eu fui uma das pessoas que ajudei a segurar esse lugar para hoje virar essa cidade que é a Nova Mutum, né? Eu me sinto muito orgulhosa e ajudar, inclusive aconselhar as pessoas que acreditassem, que confiassem, porque eu fui uma das que acreditei, né? E hoje eu estou tendo fruto, inclusive pelo reconhecimento das pessoas, né? Pessoas que hoje têm filhos que foram meus pacientes, que hoje reconhecem o meu trabalho, procuram me conhecer, que não me conhecem, né? Nós temos aqui na Mutum quase todas as culturas, né? E isso que fascina. Observa uma vez, é do Brasil inteiro, né? E as pessoas vão chegando, vão se unindo e não tem esse negócio aqui, eu ao menos vejo assim, aqui não tem um negócio de rico e pobre, né? É tudo igual, tudo igual. Pode, digamos, vai para um lugar no Rio Grande do Sul, Gramado, digamos, onde fiquei 3 anos, né? É diferente, é uma frieza, né? Aqui não, todo mundo pode andar de chinelo, de bermuda, do jeito que quiser. Por isso eu gosto de Nova Mutum, é muito acolhedora. Eu tenho muito orgulho demais. E eu acho que enquanto eu viver, eu sempre vou pensar em Nova Mutum.